YouTube, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a Maria, sou acadêmica do curso de licenciatura em Matemática e também integrante do grupo PET Matemática, ambos na Universidade Federal de Santa Maria, UFSM. Primeiramente, acho importante destacar que esses e os demais vídeos referentes ao minicurso de pré-cálculo e pré-física foram desenvolvidos através de uma parceria do PET Matemática com o PET Física, da UFSM. E que todo o conteúdo e exemplos abordados nesse vídeo e nos demais vídeos do pré-cálculo foram baseados em uma apostila que se encontra aqui na descrição do vídeo. Também destaco que por esse ser o nosso primeiro curso nesse formato, a gente acha importante que você que estiver assistindo preencha o formulário de satisfação que está aqui na descrição do vídeo também. Bom, nesse vídeo eu irei tratar da união, da interseção e da diferença de conjuntos. Primeiramente, iremos trabalhar a união de conjuntos. Bom, aqui temos a definição de união. O elemento X pertence a A, união com B, sendo equivalente ao elemento X pertencente ao conjunto A, ou, esse símbolo aqui representa ou, o elemento X pertencente a B. Uma forma de associar o símbolo de união com o símbolo de ou é que ambos possuem uma concavidade para cima. Essa proposição ou aqui nos determina, para satisfazer essa sentença, essa afirmação, que o elemento x deve pertencer a um dos conjuntos. Ou seja, o elemento x pode pertencer a A, pode pertencer a B ou pode pertencer a A e B ao mesmo tempo. Tá, mas o que é a união? União é simplesmente pegar os elementos de A, pegar os elementos de B e juntar em um único conjunto. Sendo que os elementos que repetem tanto em A quanto em B são escritos apenas uma vez. Não tem necessidade de estar escrevendo duas vezes o mesmo elemento. Aqui agora irei trabalhar um exemplo mais prático disso. Ou seja, dados o conjunto A com elementos 2, 3, 6, 12. O conjunto B com elementos 1, 3, 5 e 7. E o conjunto C com elementos 2, 4, 6 e 8. Aqui pede o conjunto da união de A com B unido com C. Uma dica, como aqui a gente percebe, a gente está trabalhando com três conjuntos. Uma dica para trabalhar com três conjuntos é trabalhar a união duas a duas. Então, vamos fazer a união com B e depois o resultado desse conjunto iremos unir com o conjunto C. Bom, vamos unir A com B. A gente percebe que nos conjuntos A e B, o elemento 3 está tanto em A quanto em B. Então, a gente só vai escrever uma vez. E o resto a gente vai unir os elementos, vai juntar. Então, a gente vai botar aqui o 1, o 2 pertencente a A, o 3 que está em ambos, vamos botar só uma vez, o 5 que está em B, o 6 que está em A, o 7 que está em B e o 12 que está em A. A partir disso, esse conjunto uniremos com o C. Mas quem é o C? O C, para a gente lembrar, né, é o conjunto com elementos 2, 4, 6 e 8. Como percebemos aqui, o 2 é um elemento que está tanto no conjunto A união com B, quanto no conjunto C, assim como o 6. Logo, não precisaremos repetir ele, escreveremos apenas uma vez e uniremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 12. Logo, o conjunto união de A com B com C é o conjunto com elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 12. Bom, agora iremos trabalhar um pouquinho sobre a intersecção de conjuntos. A definição nos garante que o elemento X pertence ao conjunto A intersecção com B, sendo equivalente ao elemento X pertencente ao conjunto A, e, esse é o símbolo de, o elemento X pertence a B. Uma forma de associar o símbolo de intersecção com o símbolo de é que ambos possuem a concavidade para baixo.
Essa proposição E aqui nos garante que o elemento X deve pertencer ao conjunto A e ao conjunto B ao mesmo tempo, simultaneamente. Ou seja, a intersecção é dada pelos elementos que repetem, que estão em A e estão em B também. Agora, irei trabalhar um exemplo mais prático sobre isso com vocês. Dados o conjunto A com elementos 2, 3, 6 e 12, e o conjunto B com elementos 1, 3, 5 e 7, e pede a intersecção com B. Bom, a intersecção com B. Copiamos o conjunto A, copiamos o símbolo da intersecção e copiamos o conjunto B. Quais elementos estão tanto em A quanto em B ao mesmo tempo? 2, vamos ver aqui. 2 está em A, mas 2 não está em B. 1 está em A, está em B, mas não está em A. 3 está em A e 3 também está em B. 5 está em B, mas não está em A. 6 está em A, mas não está em B. 7 está em B, mas não está em A. 12 está em A, mas não está em B. Então, o único elemento que está tanto em A quanto em B ao mesmo tempo é o 3. Logo, o conjunto de A intersecção com B é o conjunto com o elemento 3. Bom, pessoal, a partir da intersecção entre conjuntos, a gente vai ter os conjuntos disjuntos, que é definido como o conjunto A intersecção com o conjunto B é igual a um conjunto vazio. Ou seja, como a gente sabe que a intersecção de conjuntos são elementos que estão em A e estão em B ao mesmo tempo, quando não tem esses elementos que estão em A e em B ao mesmo tempo, vai resultar num conjunto vazio. Bom, vamos analisar do jeito mais prático isso. Aqui nós temos um exemplo. Dados o conjunto A com elementos 2, 3, 6 e 12, o conjunto B com elementos 1, 3, 5 e 7 e o conjunto C com elementos 2, 4, 6 e 8. E pede o conjunto A intersecção com o conjunto B, intersecção com o conjunto C. Uma dica é analisar 2 a 2. Então, vamos analisar primeiro o conjunto A intersecção com o conjunto B. E depois, o conjunto resultado dessa intersecção, faremos intersecção com o conjunto C. Desse modo, a gente vai chegar que o conjunto intersecção do conjunto A e do conjunto B é o conjunto do elemento 3. Porque o elemento 3 está tanto em A quanto em B simultaneamente. Os demais elementos de A e B podem estar em A, mas não estão em B. E alguns elementos de B podem estar em B, mas não pertencem a A. Bom, agora faremos esse conjunto intersecção com o conjunto C. O conjunto 3 intersecção com o conjunto C vai resultar num conjunto vazio, pois não temos elementos que estão nesse conjunto intersecção e no conjunto C ao mesmo tempo. 3 está no conjunto intersecção de A e B, mas ele não pertence ao conjunto C. Então, a gente tem, como resultado disso, um conjunto vazio, que pode ser representado tanto através do símbolo quanto por duas chaves. Bom, pessoal, agora eu vou falar um pouquinho sobre dois casos particulares de união e interseção de conjuntos, tá bem? O primeiro caso particular a gente tem aqui. Se o conjunto A está contido no conjunto B, então o conjunto A união com o conjunto B vai resultar no próprio conjunto B. E a segunda definição é que se o conjunto A está contido no conjunto B, então o conjunto A intersecção com o conjunto B vai resultar no próprio A. Tá, mas o que significa estar contido? Estar contido significa que todos os elementos de A estão em B, mas não necessariamente todos os elementos de B estão em A. E como a gente viu, a união é simplesmente juntar os elementos do conjunto A aqui no conjunto B, aqui no caso,
E a intersecção são os elementos que estão tanto em A e tanto em B simultaneamente. Bom, vamos ver de uma maneira mais prática aqui, tomando um exemplo. Tomando o conjunto A com elementos 1 e 2 e o conjunto B com elementos 1, 2, 3 e 4, temos que, analisando o primeiro caso, nós temos que o conjunto A está contido no conjunto B. Vamos verificar isso. O conjunto A tem elementos 1 e 2, e esses elementos 1 e 2 estão no conjunto B, realmente. E isso vai implicar que o conjunto A, união com o conjunto B, será o próprio B. Porque vamos simplesmente juntar os elementos de A, os elementos de B, sem repeti-los. Vai resultar no próprio B. De fato, é verdade essa definição. E aqui, analisando o segundo caso, a gente tem que o conjunto A está contido no conjunto B, como a gente viu, é verdade, porque os elementos 1 e 2 estão tanto em A quanto em B, estão em A e estão em B. E isso vai implicar que o conjunto A intersecção com o conjunto B no próprio A, pois os elementos que estão em A e B simultaneamente são o 1 e o 2, que é o próprio conjunto A. O elemento 1 e 2 é o próprio conjunto A. Ó. 3 e 4 são os elementos que não estão em A. Bom, pessoal, vamos trabalhar um pouquinho agora sobre a diferença entre conjuntos. Aqui a gente tem um diagrama representando o conjunto A, o conjunto B, a diferença do conjunto A e B, a intersecção do conjunto A e do conjunto B, ou seja, elementos que estão tanto em A quanto em B ao mesmo tempo, e a diferença do conjunto B e do conjunto A. Bom, vamos trabalhar primeiro com a diferença do conjunto A com o conjunto B. Dados dois conjuntos A e B, chama-se diferença entre conjuntos A e B, ou seja, ele pode ser representado nessa forma aqui, A menos B, o conjunto formado pelos elementos de A que não pertencem a B, ou seja, são os elementos que estão em A e não estão em B. Aqui no diagrama, a gente pode representar essa diferença sendo o conjunto A excluindo todos os elementos que pertencem a B, ou seja, todos esses elementos aqui. Por que a gente está excluindo essa intersecção aqui também? Vocês devem estar se perguntando. Bom, porque a diferença são todos os elementos que estão em A e não estão em B. E nessa diferença, os elementos de A também estão em B. Então, por isso que a gente está excluindo. Mas agora, o que é a diferença do conjunto B e do conjunto A? Dados os dois conjuntos A e B, chama-se diferença entre B e A, ou seja, também pode ser representado como B menos A, ou conjunto formado pelos elementos de B que não pertencem a A, ou seja, elementos que estão em B, mas não estão em A. Que no caso é toda essa região aqui. Ou seja, a gente vai excluir agora todos esses elementos que pertencem à região de A. Todos esses elementos aqui. Toda essa região aqui será excluída. A diferença será apenas essa região aqui que eu risquei. Novamente, por que eu estou excluindo a intersecção? Porque aqui os elementos estão em B e estão em A também. E a diferença só tem que estar em B, mas não pode estar em A os elementos. Bom, pessoal, vamos praticar agora um pouquinho sobre a diferença entre conjuntos. Vamos fazer um exercício. Primeiramente, vamos ler um enunciado do mesmo. Dados os conjuntos A com elementos 1, 2, 3, 4 e 5, o conjunto B com elementos 1, 2, 4, 6 e 8, e o conjunto C com elementos 2, 4, 5 e 7. Obtenha um conjunto X, quer saber quem é esse conjunto, tal que o conjunto X está contido no conjunto A, e a diferença do conjunto A e do conjunto X é igual ao conjunto B intersecção com o conjunto C. Bom, mas vamos pensar um pouquinho. O conjunto X estar contido no conjunto A significa que todos os
elementos do conjunto X pertencem ao conjunto A. Mas essa informação é um tanto abrangente, é muito vaga, pois esse conjunto X pode ser um conjunto de elementos 1 e 2, 1, 2, 3, enfim, tem infinitas possibilidades e ele estaria contido no conjunto A. Então, vamos tentar restringir um pouco mais quem é esse conjunto a partir dessa segunda informação aqui. Então, podemos analisá-la primeiro. Desse modo, copiando os conjuntos, respectivamente, a gente tem que o conjunto A, conjunto de elementos 1, 2, 3, 4 e 5, a diferença do conjunto A com o conjunto X vai resultar no conjunto B, o conjunto 1, 2, 4, 6 e 8 de elementos, intersecção com o conjunto C, que é o conjunto de elementos 2, 4, 5 e 7. E agora vamos ver, vamos fazer o conjunto intersecção do conjunto B e C. Ou seja, elementos que estão tanto em B quanto em C ao mesmo tempo. No caso, a gente pode perceber aqui que é o 2 e o 4, porque os demais elementos podem pertencer a B, mas não vão pertencer a C. E tem alguns de C que pertencem a C, mas não pertencem a B. Desse modo, a gente tem que o conjunto intersecção é o conjunto de elementos 2 e 4. A diferença do conjunto A e do conjunto X é igual ao conjunto de elementos 2 e 4. Mas a gente sabe que a diferença, nesse caso aqui, são elementos que estão em A, mas não estão em X. E vai resultar nesse conjunto aqui. Ou seja, a gente pode dizer que os elementos 2 e 4, eles não pertencem, esse é o símbolo de não pertencem, ao conjunto X. E assim, o conjunto X vai ser os elementos de A, exceto o 2 e o 4, que no caso será o 1, o 3 e o 5. Bom, a partir da primeira análise, a gente concluiu que o conjunto X será um conjunto de elementos 1, 3 e 5. Mas ainda falta analisar uma outra informação do problema. Verificar se esse conjunto que a gente chegou, o conjunto de elementos 1, 3 e 5, é realmente pertencente a A. Então, vamos ver aqui, os elementos 1, 3 e 5 realmente estão no conjunto A. Logo, a gente pode perceber que o conjunto X, sim, ele está contido no conjunto A. E assim é desse modo, portanto, o conjunto X é um conjunto de elementos 1, 3 e 5. Bom, pessoal, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Eu peço que vocês deixem aquele like, se inscrevam no nosso canal para acompanhar os demais vídeos referentes ao projeto de pré-cálculo. Também ativem o sininho para receberem notificação a cada novo vídeo e comentem aqui embaixo o que vocês acharam sobre esse vídeo. Muito obrigada pela atenção, um beijo e até mais!